Durante a Guerra Fria, a Europa Ocidental preparou-se para uma invasão da União Soviética. Treinou e deu armas a um exército clandestino para lutar contra os ocupantes. A invasão nunca chegou a acontecer, mas o exército clandestino continuou a existir, pronto e disposto a procurar novas missões perturbadoras. O exército secreto da NATO. Este era o único banco de Milão que estava aberto depois das 4 da tarde. Nesse dia, às 4h30, assinei um contrato entre dois agricultores idosos. Um colega chamou-me. Disse-me para subir, porque tinha de me dar uns papéis. Quando cheguei, percebi que não tinha passado um recibo. Abri a janela e tentei chamar as duas pessoas, mas não me ouviram. Fechei a janela e fiz um gesto invulgar. Encostei as costas ao vidro. Às 16h37 de 12 de dezembro de 1969, uma bomba explodiu no quartel-general do Banco Agrícola de Milão, na Piazza Fontana. Foi uma cena apocalíptica. Mortos, feridos, cofres abertos, papéis. Comecei a gritar. Foi uma bomba, foi uma bomba. Até que alguém da polícia me tapou a boca com a mão e me levou para a rua. 17 pessoas morreram e 80 ficaram gravemente feridas. O meu filho Ignaz voltou do primeiro dia de escola e perguntou-me: pai, podemos ir ao Oktoberfest? Respondi: está bem, vamos. Andaram no comboio fantasma e a minha filha, que era mais velha, chorou quando saiu. Por isso o meu filho disse-lhe: Medricas. Mais tarde comprei-lhes um balão e começámos a ir para casa. Mas quando estávamos perto da saída, de repente... A bomba que explodiu na Oktoberfest de Munique a 26 de setembro de 1980 matou 13 pessoas e feriu mais de 200. Quando recuperei os sentidos, comecei a procurar os meus filhos. Primeiro, encontrei o rapaz e perguntei-lhe se estava bem. Respondeu: não é nada, papá, só tenho frio. Por isso fui ter com a minha filha, que estava no chão. O corpo dela estava desfeito. Disse-me algo que nunca irei esquecer: pai, ajudas-me? Depois morreu. O meu filho tinha 2 fragmentos de bomba na cabeça e acabaram por morrer os 2. Não posso deixar de pensar. Porquê? O jantar estava pronto e estávamos à espera da minha filha, do meu genro e dos meus 2 netos. O sábado era passado em família. De repente, ouvi tiros no supermercado Della Rise. Corremos para o terraço e a minha mulher gritou: os meus filhos. Disse-lhe para se acalmar, que ia ver o que se passava. As portas do supermercado estavam abertas e uma multidão tentava sair. Eu queria entrar contra a maré, mas diziam para não entrar, que tinham disparado. Disseram-me que toda a minha família fora alvejada. A 9 de novembro de 1985, um grupo de homens armados abriu fogo no supermercado Deleuze, em Aalst, Bélgica.
Homens, mulheres e crianças foram alvejados. 8 pessoas morreram e 8 ficaram feridas. Ninguém percebeu. Não era algo típico de bandidos. Um bandido não dispara contra uma criança. Só faz isso quem recebe essa ordem, como as máquinas. O massacre foi apenas um de 16 ataques semelhantes, levados a cabo entre 1982 e 1985, que ficaram conhecidos como Massacres de Brabant. No total, 28 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Até hoje, os homicidas nunca foram identificados. René de Witt acredita que alguém deve querer que nunca sejam encontrados. Se encontrarem os homicidas, provavelmente descobrem outras coisas. Ao longo de 15 anos, a Europa foi abalada por vários ataques terroristas. A vida de milhares de pessoas ficou virada do avesso. Mas até hoje, os atentados continuam a ser um mistério. A bomba deixada na Piazza Fontana, em Milão, foi um dos piores ataques. Mas 40 anos mais tarde, ninguém foi acusado desse crime. Guido Salvini, o procurador público, tentou várias vezes condenar os homens que acredita serem responsáveis pelos atentados. Quando reabrimos a investigação em 1991, não havia condenados. Os únicos culpados foram o general Maletti e o capitão Labrina, que tentaram pôr fim à investigação. 2 agentes importantes dos serviços secretos italianos foram condenados à prisão em 1979 por esconderem e protegerem suspeitos fundamentais. Os serviços secretos tentaram obstruir o trabalho das autoridades judiciais ao esconder provas e relatórios. E quando certas pessoas queriam falar, decidiram que o melhor a fazer era calar a fonte. Disseram que não queriam ouvir o que tinham para dizer. Investigadores de outros países também viram os seus inquéritos sabotados. A explosão de Munique foi causada por uma bomba de tubo sofisticada. Mas semanas após o ataque, a polícia concluiu que um único extremista, Gundolf Köhler, era o responsável. Foi encontrado entre os mortos. Embora várias testemunhas tenham afirmado ter visto Köhler com 2 pessoas momentos antes da explosão, e apesar de Köhler ser membro de um grupo paramilitar da extrema-direita, a polícia não encontrou mais suspeitos e encerrou a investigação. Ignaz Platzer e o seu advogado, Werner Dietrich, acreditam estar a lidar com um encobrimento. Querem que o inquérito seja reaberto. Muitas das testemunhas entrevistadas pelo Departamento de Investigação Criminal disseram que se sentiram criminosas. Foram interrogadas com tanta severidade que pensaram que os investigadores tinham a sua própria teoria e as suas provas que iam contra essa teoria não eram bem-vindas. Por isso, foram consideradas irrelevantes ou de pouca confiança. Esta história tinha algo de suspeito. A polícia deixou de investigar. Eu quero justiça. Quero apanhar os homicidas. Durante muitos anos, os atentados europeus foram vistos como acontecimentos desconexos e atribuídos a terroristas locais. Mas agora há sinais de uma explicação mais sinistra. Uma explosão num carro em Itália, pouco depois do atentado de Piazza Fontana, ajudou a perceber os outros ataques terroristas na Europa. Em 1972, perto de Petiano, no nordeste da Itália, uma explosão matou 3 polícias. Por fim, os investigadores seguiram a pista de Vincenzo Vinciguerra e do seu grupo terrorista de direita, o Ordine Nuovo. Felice Casson, o procurador público, passou 10 anos a investigar o ataque. Primeiro acusaram a extrema-esquerda. Depois, como as pistas eram inconsistentes, foram acusados e detidos pequenos criminosos locais. A dado momento, tornou-se claro que os Carabinieri, os serviços secretos, a polícia e até a magistratura de Gorizia tiveram um papel importante na tentativa de desviar o rumo da investigação. Os investigadores descobriram que membros dos Carabinieri e magistrados de Gorizia falsificaram e ocultaram provas importantes para poder acusar extremistas de esquerda.
Na verdade, todo o aparelho do Estado tentou encobrir os movimentos dos neofascistas que levaram a cabo o massacre. Vincenzo Vinci Guerra cumpre agora prisão perpétua pelo atentado de Petiano. Mas ao depor em tribunal em meados da década de 80, afirmou que ele e o grupo de extrema-direita foram protegidos e apoiados por uma organização mais vasta, ligada aos mais altos cargos dos serviços secretos e militares. Na altura, as afirmações de Vinci Guerra foram ignoradas, mas Casson, que o levara a tribunal, continuou a investigar. Em 1990, teve acesso aos arquivos dos serviços secretos militares italianos e, inesperadamente, encontrou documentos que falavam de uma organização secreta. Descobri a existência de uma estrutura secreta clandestina liderada pelo chefe dos serviços secretos italianos e com o nome de código Gladio Stay Behind. Casson descobriu documentos que ligavam essa força misteriosa à NATO. O primeiro-ministro italiano Giulio Andreotti foi obrigado a falar ao público, causando um grande escândalo na Europa. Admitiu a existência da organização secreta Gladio e revelou que fazia parte de uma rede muito mais alargada de exércitos clandestinos, coordenados pela NATO, que atuaram por toda a Europa durante a Guerra Fria. Descobriu-se que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos tinham treinado e recrutado em segredo civis e militares em muitos países europeus. O seu papel, segundo a versão oficial de Andreotti, era formar um movimento de resistência caso houvesse uma invasão soviética. Os exércitos clandestinos na Europa foram preparados pela NATO. A intenção foi criar uma organização para que, caso a União Soviética invadisse a Europa Ocidental, pudesse haver uma estrutura que realizasse operações clandestinas e estabelecesse contacto com as potências ocidentais. Era uma época muito diferente. Ainda estávamos na Guerra Fria, ainda havia confrontos entre o Ocidente e o Oriente. A Europa estava dividida em dois. As pessoas tinham sempre receio de um possível confronto entre a NATO e os países do Pacto de Varsóvia. A Guerra Fria foi um período em que não houve paz. Era uma guerra fria, e as pessoas morriam de várias formas. A Conferência de Yalta, em 1945, dividiu o mundo em dois blocos. Os aliados e os soviéticos faziam tudo para manter a sua influência nas respectivas zonas. Nos primeiros anos após o Acordo de Yalta e o fim da Segunda Guerra Mundial, os receios dos Estados Unidos foram dominados pela invasão cruel dos países da Europa de Leste e da Alemanha Oriental pela União Soviética. A principal preocupação dos aliados era que os soviéticos invadissem o resto da Alemanha e atravessassem o Reno. O historiador Daniel Ganser foi o primeiro a examinar a rede de exércitos clandestinos da Europa. Os planeadores da NATO sabiam que a União Soviética tinha muitos efetivos militares em território europeu, por isso podiam chegar depressa ao Atlântico. Nessa situação teriam de recuperar rapidamente o acesso ao território, e era difícil, por isso pensaram, por que não o fazemos antes? Organizamos exércitos, distribuímos armas, munições e ouro, tudo o que é preciso. Temos pessoas treinadas que se conhecem e que podem entrar em ação com o exército de guerrilha caso haja uma invasão soviética. De uma forma muito simples, quando a organização estivesse formada, nomearia indivíduos de confiança, recrutados para participar em exércitos clandestinos. Passariam por um treino e alguns deles iam à Inglaterra, a Fort Monckton. As instalações de treino das forças especiais, nos arredores de Gosport. Aí aprendiam a fazer espionagem, comunicações clandestinas, técnicas de fuga e de infiltração. Os que terminavam a formação regressavam às suas atividades normais e a maioria ficava na reserva. O conceito do exército clandestino nasceu na Direção de Operações Especiais da Segunda Guerra Mundial, um ramo dos serviços secretos britânicos, MI6.
O principal objetivo da Direção de Operações Especiais era fazer sabotagem na Europa e trabalhava com redes em França e na Bélgica. Afetavam as linhas de abastecimento alemãs, faziam explodir comboios e muito mais. Pouco depois do fim da guerra, essas mesmas redes viraram-se contra os russos. Os americanos chegaram com muito dinheiro no final dos anos 40. Tinham recursos, equipamento e superavam o MI6 em todas as áreas. We're going to send the men who can train them to fight that kind of war. And we have these men, experts in this kind of guerrilla warfare? You bet we have. Investigações parlamentares na Bélgica e em Itália descobriram mais tarde que as redes clandestinas eram geridas pelos serviços secretos locais, em colaboração com a CIA e o MI6, em mais de 15 países europeus, incluindo a Suíça e a Áustria, países neutros. Em cada país, a rede tinha o seu próprio nome. Gladio em Itália, SDRA-8 na Bélgica, na Alemanha chamava-se Oberrollagenten. Os soldados da Gladio eram recrutados em vários locais. Não é possível rotular as pessoas envolvidas na Gladio, porque variam de país para país. O tipo de pessoa também dependia do terreno. Podiam ser guardas decotados nas montanhas ou nas florestas ou esquiadores. Noutros locais eram pessoas mais urbanas. A maioria acreditava que o comunismo era uma ameaça. São pessoas de direita, por vezes da extrema-direita, mas também havia conservadores e católicos que só queriam defender o seu país. Homens como Franco Bartolomeoli, técnico e paraquedista de Bolzano, no norte de Itália. No início dos anos 60, com 19 anos e um espírito aventureiro, inscrevi-me num curso de paraquedismo. Um dia o presidente da associação disse-me: se o nosso país fosse invadido por uma potência estrangeira, estarias disposto a fazer qualquer coisa? Respondi logo que sim. Está bem, foste aceite. Aceite por quem? Quanto menos souberes, melhor. A nossa função não era travar o Exército Vermelho. Não o conseguiríamos fazer. Devíamos ajudar quem vinha em nosso auxílio a entrar em território ocupado. Quando treinávamos, diziam-nos que num determinado dia, a determinada hora, iria chegar um avião de onde sairiam uma ou duas equipas de militares, ingleses ou americanos. Eram forças especiais que entrariam em ação. Suponho que tinham de atacar uma caserna do invasor. Magari ipotizzavano che dovevano andare ad assaltare una caserma degli invasori. Tal como em Itália, a rede clandestina belga treinou em segredo durante exercícios militares regulares. Jean-Claude Marler era o comandante do quartel de Wieselm. Ao longo dos anos 80, foram o palco das manobras anuais de treino do exército belga, chamadas Oesling. Essas manobras reagrupavam elementos belgas, alguns elementos luxemburgueses e forças especiais americanas, destacadas na Alemanha. Assim eram elementos convencionais, mas eram também elementos secretos, com motivos e técnicas muito confidenciais. Era uma manobra quase secreta, enquadrada nas atividades da NATO. Eram atividades regulares, mas o que se passava no interior da manobra era muito diferente. C'était parfaitement régulier, mais ce qui se passait à l'intérieur de la manœuvre, là c'est tout autre chose. Lucien Disler era membro do exército clandestino belga e foi responsável pela logística durante as manobras. Era patriota e anticomunista convicto. Marchava com quem me pediam. Não sabia se quem o pedia era um ministro da Defesa, a NATO ou os americanos. O problema não era meu. Na noite de 12 de maio de 1984, o quartel de Raats, em Wieselm, no leste da Bélgica, foi atacado por um grupo de homens treinados. Uma sentinela foi atingida por fogo de metralhadora e centenas de armas foram roubadas. O ataque ao arsenal de Wieselm foi um exercício.
Esses exercícios deviam ser o mais realistas possível, para testar a resistência e a capacidade dos soldados. Eram radicais, mas eram exercícios. Donc des exercices extrêmes, mais des exercices quand même. O oficial de guarda chegou aqui, olhou para este bloco e nesse momento o homem saiu do canto e disparou a metralhadora. O oficial caiu e ficou gravemente ferido. Lui a tiré une rafale, l'officier est tombé, il a été gravement blessé. Depois desse dia, sempre pensei que o ataque ao quartel foi um desvio da manobra. Contudo, anos mais tarde fiquei frente a frente com o guarda atingido. Ele disse, não foi assim. Dispararam para me fazer parar e caí para me fingir de morto. Depois, o atirador aproximou-se de mim e tentou matar-me com a metralhadora. Nesse momento percebi que não foi um acidente. Foi uma tentativa de assassínio. Milagrosamente, o guarda sobreviveu. Após o ataque, os militares belgas e americanos negaram qualquer envolvimento. As autoridades suspeitaram que Lucien Disler fazia parte do ataque, algo que ele negou. Não posso dizer que sei quem disparou. E se eu soubesse, não sei se diria. Tenho 70 anos, mas ainda quero viver mais alguns anos. É simples. Não quero acabar morto e pendurado numa árvore, como um amigo meu no sul de França. Conheço a técnica que usam. Jean-Claude Marliat acredita que o ataque de Viessalm e o atentado no supermercado de Brabant podem estar ligados. Bem antes de mim, magistrados, polícias sérios e investigadores reconheceram semelhanças entre o ataque de Viessalm e as mortes de Brabant. Analisei o modo como tentaram matar a sentinela em Viessalm e o modo como as vítimas de Brabant foram mortas. São mortes muito lúcidas, perfeitamente organizadas, por assassinos de sangue frio com capacidades militares. Tout est parfaitement militaire. O recrutamento de vários tipos de pessoas para os grupos paramilitares foi uma tradição criada pelos aliados logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Levaram a sério o velho ditado que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E recrutaram nazis proeminentes para a causa antissoviética. Um deles, o espião das SS Reinhard Gehlen, viria a ser o fundador dos primeiros serviços secretos alemães do pós-guerra, que mais tarde supervisionariam a rede de exércitos clandestinos. Nos primeiros anos da Guerra Fria, ninguém fez mais do que Gehlen para aumentar o receio dos Estados Unidos de uma crescente ameaça soviética. O presidente Truman gastou milhões em várias operações secretas e programas de informação contra a ameaça comunista. A Lei da Segurança Nacional dos Estados Unidos, de 1947, forneceu a base legal para operações secretas e para a chamada Guerra Pouco Ortodoxa. A estratégia foi cuidadosamente delineada na Diretiva 10/2 do Conselho de Segurança Nacional. Iria influenciar bastante o modo de ação dos serviços secretos. A Lei 10/2 diz que devem ser usados todos os meios, incluindo a criação de exércitos secretos, a manipulação da população com medo e propaganda. E iria ser preciso muito dinheiro. O golpe comunista na Checoslováquia, o bloqueio de Berlim e a guerra na Coreia alimentaram o receio dos Estados Unidos de uma invasão soviética na Europa. As suspeitas dispararam nos dois lados da cortina de ferro. Por trás da fachada oficial da NATO, a tentativa de organizar redes de exércitos clandestinos na Europa Ocidental intensificou-se. O que faziam os exércitos clandestinos enquanto esperavam a invasão russa? Treinavam e envolviam-se na política local. É aí que vemos o impacto mais importante e prejudicial dessas organizações nos países da Europa Ocidental. No ano após a guerra, os partidos comunistas da Europa Ocidental tornaram-se muito populares.
A sua relação com os camaradas soviéticos era uma grande preocupação. Nessa altura, Peter Sickle era o chefe do gabinete da CIA em Berlim. Os partidos comunistas italianos e franceses eram muito fortes. Havia uma sensação de insegurança porque sabíamos que os russos se aproveitavam desses partidos comunistas para fazer ação política. Com o aumento do risco de uma vitória comunista, a estratégia dos exércitos clandestinos afastou-se da ameaça de invasão e virou-se para o inimigo interno. O documento mais importante para um historiador data de 1 de junho de 1959. É um documento dos serviços secretos militares italianos e diz que Gladio foi criada para entrar em ação se houvesse uma invasão soviética e caso houvesse sovvertimenti interni, o que quer dizer agitação interna. Sabemos que a partir dos anos 50, os exércitos tinham duas missões. Algumas das primeiras provas sobre o papel dos exércitos secretos da NATO em subversões políticas surgiram num escândalo alemão dos anos 50. Em 1952, um membro da rede clandestina alemã entrou numa esquadra de Frankfurt e disse: "Sou membro de um exército secreto. Estamos a ser treinados por um americano que nos ensina a matar pessoas, a não deixar rasto, a esconder nas florestas. Temos armas e explosivos e somos um segredo." Adenauer ficou furioso por aquelas coisas serem feitas pelos americanos sem que ele soubesse. Não disse estar contra essas medidas, mas teria tido mais cuidado nas pessoas que escolhia. O homem que entrou na esquadra da polícia em 1952 foi Hans Otto, um antigo oficial das SS que ficou alarmado com o rumo que a sua unidade clandestina tomava. O seu testemunho levou à descoberta de um centro de treino secreto na floresta Hessen, na Alemanha Central. Mas o maior choque para os investigadores foi saber que os paramilitares pareciam ter agora uma missão política mais sinistra. Tinham listas de pessoas que queriam matar. Eram membros respeitados da comunidade. Sempre pensámos, assassinatos caso houvesse uma invasão soviética ou caso houvesse uma mudança interna de poder. Nesse momento, todos pensavam que haveria uma investigação rigorosa ao exército clandestino alemão. Mas essa investigação não aconteceu. Após alguns truques diplomáticos entre os Estados Unidos e a Alemanha, os 100 alegados conspiradores, todos extremistas de direita, foram libertados. O caso foi rapidamente encerrado e esquecido, até que um novo escândalo chegou aos jornais 30 anos mais tarde. Apenas um dia após o ataque de Oktoberfest, a polícia descobriu que o alegado bombista, Gundolf Köhler, que morreu no atentado, era membro da organização paramilitar neonazi, Wehrsportgruppe Hoffmann. Gundolf Köhler interessava-se por armas e explosivos. Agia assim na Hoffmann. Após o atentado, a polícia revistou de imediato a casa dos pais dele e encontrou o que foi descrito como laboratório de bombas. Encontraram apenas químicos para explosivos caseiros, mas descobriram que foram utilizados explosivos militares muito potentes no atentado de Munique. Temos de pensar como é que ele obteve esses explosivos. Man muss sich fragen, wie eigentlich diesen Sprengstoff beschafft haben kann. Nos dias a seguir ao massacre, a polícia interrogou alguns dos seus camaradas. Nos interrogatórios disseram: obtivemos armas e explosivos de outro extremista de direita. Chama-se Heinz Lemke. Curiosamente, isso nunca foi investigado. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Ausmaß der von Rechtsextremisten angelegten Waffenlager in der Lüneburger Heide ist größer als bisher angenommen wurde. Um ano após o atentado de Munique, em 1981, caminhantes encontraram um enorme esconderijo de armas na floresta de Lüneburg, no norte da Alemanha,
que pertencia ao guarda florestal Heinz Lemke. Lemke era um ativista de extrema-direita com bastantes contactos na Alemanha neonazi. Os serviços secretos da Alemanha de Leste, Stasi, encontraram o local preciso de transmissores usados por exércitos clandestinos da Alemanha Ocidental. Um deles foi localizado em Lüneburg, muito perto da casa de Lemke e do seu esconderijo de armas. Esconderijos de armas como aquele faziam parte de uma estratégia europeia, isso já sabemos. Mas se investigássemos como Lemke estava relacionado com tudo isso, até que ponto tinha armas e explosivos à sua disposição e até que ponto eram semelhantes ou iguais aos explosivos usados no atentado de Oktoberfest, chegaríamos a uma conclusão. Após a sua detenção, Lemke falou aos investigadores da existência de mais 30 esconderijos de armas. Disse que estava pronto para revelar quem o apoiava, mas antes de falar foi encontrado morto, enforcado no teto da sua cela na prisão. A sua morte fornece uma ligação aterradora às mortes de Brabant, na Bélgica. Havia também provas de ligações a uma organização paramilitar. Eddie Voss, comissário da polícia, investiga as mortes de Brabant há vários anos. Descobrimos que tem um modo de agir muito específico e que cada um tem um papel. Há um homem que começa a disparar e a forma como dispara e como se posiciona fazem-me pensar que há alguém que foi treinado para usar armas. Um relatório de 1990 do Parlamento belga concluiu que os assassinos deviam ser membros ou ex-membros de forças de segurança, extremistas de direita que gozavam de muita proteção. Os assassinos de Brabant pertenciam a uma elite. Mas não é tudo. Tinham também uma impunidade garantida. Quando uma comissão de inquérito tentou estabelecer ligações concretas ao exército clandestino belga, o SDRA-8, o chefe dos serviços secretos militares recusou divulgar os nomes dos soldados. Havia provas de uma ligação a uma rede neonazi chamada Westland New Post, ou WNP. O seu líder, Paul Latinus, confirmou que fora convidado para criar um grupo de paramilitares anticomunistas. Mais tarde afirmou que era pago pelos serviços secretos americanos. Efetivamente havia semelhanças entre a rede de exércitos clandestinos e a rede WNP. Alguns soldados e ex-soldados da WNP pensavam que trabalhavam para o Estado ou consideravam-se agentes do Estado. Pouco após o massacre de Brabant, Latinus foi detido. Mas antes de poder falar, tal como Lemke na Alemanha, foi encontrado morto na sua cela, com um fio de telefone à volta do pescoço. Mas por que exércitos secretos de direita aterrorizavam países tranquilos como a Bélgica, a Alemanha e a Itália no centro da Europa Ocidental? A resposta encontra-se numa mudança de pensamento na Guerra Fria. O fim da crise de mísseis de Cuba em 1962 trouxe uma espécie de estabilidade. Uma invasão convencional da Europa Ocidental por parte da União Soviética já não parecia provável devido ao impasse dos mísseis nucleares entre o leste e o ocidente. Agora, os Estados Unidos estavam decididos a construir e expandir as suas bases na Europa, e a Itália era um local-chave. Mas a polícia italiana era instável. A esquerda ainda ganhava terreno e podia prejudicar os planos de Washington. Richard Gardner trabalhou em Itália para várias administrações norte-americanas durante mais de 20 anos. A Itália era essencial no flanco sul da NATO. E o Partido Comunista Italiano estava contra todas as medidas práticas para fortalecer a NATO. Assim, havia provas concretas de que a Itália não podia ser um bom aliado da NATO se os comunistas subissem ao poder. Devido à evolução da situação, o objetivo dos exércitos clandestinos foi revisto.
A CIA começava a perceber que as operações clandestinas não tinham significado, mas era uma rede que mantinha unidas e motivadas pessoas com fortes convicções anticomunistas. Era uma espécie de clube, de fraternidade. Num hotel de luxo de Roma, em 1965, os membros mais importantes da direita italiana encontraram-se com os serviços secretos. Esse encontro, conhecido como Instituto Polio, alteraria radicalmente a sociedade italiana. Não havia apenas extremistas de direita, mas também cientistas políticos, investigadores da guerra revolucionária, oficiais do Estado-Maior. Estava presente uma faixa alargada de pensamento que acreditava que era preciso agir contra o comunismo com todos os meios disponíveis. No Instituto Polio, o chefe do exército e os serviços secretos disseram claramente o que queriam fazer. Falaram da quarta dimensão da guerra. Após a primeira fase de guerra no terreno, a segunda fase da Marinha e a terceira fase da Força Aérea, a quarta fase da guerra é a que lida com a conquista do coração e da mente da população. Era essa a guerra que se travava e que ainda se trava, também com conflitos de baixa intensidade, até com aquilo que impropriamente se define como terrorismo. Muitos grupos foram chamados para desempenhar um papel ativo nesta quarta fase e para lutar contra o comunismo. Entre eles estava a rede clandestina italiana, a Gladio, que em parte se envolveu diretamente na subversão política. Claro que um militante ou um soldado da Gladio não sabia ao certo quem estava acima dele na hierarquia, mas sabemos que os chefes da Gladio tinham contacto com os serviços secretos e com vários movimentos, e isso leva-nos a pensar que havia uma chefia superior. Após o encontro em Roma, a Itália foi atingida por uma série de atentados. No início, os danos foram apenas materiais, mas no massacre de Piazza Fontana em 1969, começou um dos períodos mais negros da história italiana. Alguns historiadores pensam agora que o massacre fez parte de um projeto secreto semi-oficial, conhecido como estratégia de tensão. A estratégia de tensão foi um fenómeno complexo, onde várias figuras que operavam não tinham o mesmo objetivo. Havia grupos de extrema-direita que queriam destruir o sistema democrático com um golpe, como acontecera noutros países. Ao seu lado estavam comandantes militares, membros dos serviços secretos e forças conservadoras, que usavam o primeiro grupo, mas que, em vez de um golpe de Estado, preferiam estabilizar as instituições de poder. Che hanno usato il primo gruppo, ma puntavano più che a un vero e proprio golpe a una stabilizzazione delle istituzioni. Desestabilizar a ordem pública para estabilizar a ordem política, para justificar uma intervenção repressiva, que seria recebida com alívio pela população. As pessoas queriam viver em paz, não queriam entrar num banco ou num comboio e morrer por causa de uma bomba deixada ali por um assassino desconhecido. Na Bélgica, Eddie Vos, o comissário da polícia, chega a uma conclusão semelhante sobre o papel essencial do medo gerado pelos ataques. Aqui na Bélgica, havia soldados em quase todos os estacionamentos dos grandes supermercados. Fazíamos as compras com 2 franco-atiradores no telhado. As pessoas estavam sempre bastante assustadas. E isso enquadra-se nesta estratégia. Era um elemento importante de terrorismo. A Bélgica tinha medo. E quando o medo se instala na população, podemos fazer o que quisermos. As mortes na Bélgica aconteceram num momento de agitação política. Milhares foram para a rua para protestar contra os planos dos Estados Unidos de instalar mísseis nucleares em território belga.
Foi um período muito conturbado na Bélgica. Havia milhares de pessoas na rua a protestar contra a instalação de mísseis e nem todos estavam contentes com isso. As pessoas perceberam que a Bélgica era talvez o ponto fraco da NATO e tínhamos de provar aos americanos que éramos um povo sério. As mortes de Brabant terminaram porque a missão chegara ao fim. O choque emocional foi suficiente para permitir ao Estado belga sair de um certo estado de letargia e reforçar-se. Também na Alemanha, o atentado de Oktoberfest surgiu num momento crucial. O chanceler Helmut Schmidt, do Partido Social Democrata no governo, era visto por alguns como demasiado fraco para lidar com o terrorismo de esquerda do Exército Vermelho e dos movimentos antinucleares emergentes. Segundo a imprensa, elementos dos serviços secretos estavam determinados a levar Franz Josef Strauss, partidário de uma linha dura, ao poder. Os investigadores suspeitam que elementos das redes clandestinas e de organizações de extrema-direita usaram a estratégia de tensão para dividir a esquerda e encorajar a população, com receio do terrorismo, a manter governos centristas no poder na Europa Ocidental, mas não na Grã-Bretanha. Os serviços de segurança do Reino Unido são uma organização independente que não pode participar em políticas partidárias. Muitas pessoas dos serviços de segurança trabalharam à esquerda e suponho que qualquer participação à direita tenha sido apenas para entrar em organizações políticas. Os serviços de segurança não tinham instruções e, pelo que sei, nunca sabotaram organizações políticas. A interferência de serviços secretos estrangeiros na política europeia pode ser difícil de provar, mas há provas no inquérito ao atentado de Piazza Fontana. Talvez a descoberta mais interessante que fizemos na investigação seja a relação entre as células da Ordine Nuovo, que operavam sobretudo em Veneto, e as bases americanas que se situavam nessa região. Visitei a nossa base em Roma em setembro de 1969. O chefe da base disse-me que tinha alguns problemas com os serviços secretos navais que queriam realizar operações clandestinas em Itália. Pareceu irritado e disse-lhes que não quer saber se têm operações, desde que não interfiram com o trabalho da CIA. Enquanto investigava o atentado de Piazza Fontana, o procurador Guido Salvini estabeleceu a ligação entre Carlo Di Giglio, um terrorista da organização paramilitar da extrema-direita Ordine Nuovo, e um informador dos serviços secretos navais norte-americanos. Di Giglio era militante da Ordine Nuovo, que lidava com o lado logístico. Era perito em armas e uma pessoa central. Esse homem frequentava regularmente bases norte-americanas, como a de Verona. Os Estados Unidos inseriram-no numa rede de informadores. Dizia-lhes o que fazia e também recebia informações. Era uma espécie de agente duplo. Contou-nos isso com muitos pormenores. Quando se fala de Carlo Di Giglio e do que fez em Piazza Fontana, temos de o descrever corretamente. Não era um fascista, era um agente dos serviços secretos, filho de um agente dos serviços secretos. E foram esses serviços que lhe deram ordens para trabalhar na extrema-direita. Di Giglio reconstruiu todas as fases que deram origem a Piazza Fontana. Falou-nos de uma casa onde preparava as bombas e falou-nos um pouco do atentado, mas não tudo. Porque, como técnico, observava a preparação dos explosivos, mas ficava para trás quando o carro com as bombas partiu para Milão. Piazza Fontana surgiu para que o Presidente da República e o Governo pudessem declarar o estado de emergência. Foi um golpe de Estado institucional.
Em 1969, o mecanismo parecia perfeito. Um culpado para o massacre de Piazza Fontana foi imediatamente identificado. O anarquista de esquerda Pietro Valpreda. Mas o público não acreditou na teoria e suspeitou de um encobrimento. O país esteve parado durante 3 dias, mas o presidente italiano não declarou o estado de emergência, aguardado por Vinci Guerra e pelos seus camaradas. Contudo, a estratégia de tensão não terminaria aí. Na década seguinte, o povo italiano foi atormentado por uma vaga de atentados terroristas. O momento alto aconteceu quando uma bomba explodiu na estação de Bolonha. 85 pessoas morreram e 200 ficaram feridas. Esses acontecimentos levaram o terrorista Vinci Guerra a acreditar que os grupos de extrema-direita, como o seu, eram manipulados pelo Estado. Contesto quando as pessoas dizem que o período de atentados em Itália foi levado a cabo por fascistas. Porque estes ataques foram realizados por homens que trabalhavam para o aparelho de Estado. Estavam todos ligados ao Estado, que os protegia e escondia. Apesar dos mais de 20 julgamentos, quase todos os acusados de envolvimento em atentados terroristas fugiram à prisão. Homens como Gianni Maletti, um agente importante dos serviços secretos italianos, que foi acusado de proteger terroristas da Ordine Nuovo, mas que fugiu para a África do Sul antes de cumprir a sua sentença. Ou Delfo Zorzi, que se pensa ter colocado a bomba em Piazza Fontana e que vive agora no Japão. Durante anos, estive convencido que podemos cometer erros de boa-fé. Eu próprio cometi erros ao pertencer a essa organização. Mas a certa altura temos de dizer a verdade. Em Itália, muitos dos atentados continuam por resolver. No homicídio de Piazza Fontana, ainda não encontramos um culpado do ponto de vista judicial. Ainda que histórica e politicamente, haja alguma verdade nos milhares de documentos reunidos pela Comissão de Inquérito aos Atentados. Também na Bélgica, muitos aguardam ainda as respostas que escapam há muito à investigação de Brabant. Um Estado que aceita que se matem homens, mulheres e crianças em 3 ataques em 2 dias, simplesmente porque estavam no local errado, à hora errada, a fazer compras, é um Estado que não merece respeito e que não merece sobreviver. Como pode uma população ter fé no futuro? Se 16 pessoas são mortas em poucos minutos e ninguém se preocupa com os resultados. Penso que, até hoje, há pessoas que não querem que se saiba a verdade. Tenho a certeza. Pelo menos em Munique há alguma esperança de que os culpados do massacre de Oktoberfest sejam um dia levados à justiça. Die besten Chancen, diesen Anschlag aufzuklären, gab es nach der Tat. A melhor hipótese de descobrir quem estava por trás do atentado surgiu logo após o ataque. A testemunha, que disse que Kohler estava acompanhado, devia ter sido interrogada a sério. Hoje há um local do crime que pode ser analisado com os melhores métodos científicos. Nos últimos anos, vimos muitos homicídios antigos serem resolvidos dessa maneira. Einer Asservatenkammer einer Lösung zugeführt werden konnten. O advogado Werner Dietrich e as vítimas Platzer e Martinez continuam a tentar reabrir o inquérito ao atentado de Oktoberfest. Mas descobriram que muitas das provas originais desapareceram.
Infelizmente, o gabinete do Procurador Público informou-me que muitas das provas que esperavam analisar tinham sido destruídas ou deitadas fora. Não há vestígios delas. Como podem destruir as provas de um julgamento? Noutros casos, os suspeitos ainda são investigados. Aqui, lidamos com vários homicídios e destroem as provas. É muito invulgar que num inquérito que não prescreveu e não foi judicialmente encerrado, os fragmentos de bomba e outras provas sejam destruídos. Só não sabemos que interesses estão por trás disto e o que estão a tentar encobrir. Vou continuar a lutar até que encontrem os homicidas. O exército secreto da NATO é uma história incompleta. Em novembro de 1990, o Parlamento Europeu condenou a Operação Gladio e os exércitos clandestinos. Pediu investigações completas, que ainda não foram realizadas, e o desmantelamento total dessas estruturas paramilitares. Mas 20 anos mais tarde, não há provas de que esses exércitos secretos tenham sido dissolvidos. As pessoas que se entusiasmam com operações secretas devem recordar, antes de mais, que não ficam secretas durante muito tempo. E devem pensar, se esta operação vier a público, qual será a reação? Não só na América, mas no país onde operam. Como irá afetar a autoridade moral dos Estados Unidos? O legado dos exércitos clandestinos é o facto de as táticas que criaram esses exércitos continuarem a ser utilizadas. São operações normais. As pessoas que pagam mais por isso são os homens e as mulheres comuns. O medo de um inimigo como o comunismo criou uma arma secreta que se parece ter descontrolado. Talvez as guerras contra os novos inimigos do século XXI deem origem a pesadelos semelhantes que as gerações futuras terão de investigar. Pim Pam Pum. Produção audiovisual.